Meus caros amigos, irmãos e irmãs, a paz de Jesus esteja com você. Louvado seja Deus por mais esse momento, por mais este dia. Aqui estamos novamente para esse pequeno estudo do Evangelho de hoje e também para falar da personalidade que a igreja homenageia hoje. Todos nós conhecemos ou ouvimos falar de pessoas que têm a vida limitada por uma paralisia, por uma cegueira, por uma doença, algo que as mantém acamada pelo resto da vida e que fazem com que elas dependam de outros. Algumas delas amaldiçoam sua vida, falam por que Deus as teria abandonado, o que de fato não aconteceu. Porém, existem outras que são verdadeiros exemplos de bondade, de resignação e de paciência. Pessoas que passam a vida louvando a Deus e agradecendo por cada momento. Hoje é dia 13 de outubro de 2021 e vamos falar da Beata Alexandrina Maria da Costa, uma pessoa que foi realmente um exemplo de vida. Ela nasceu num pequeno vilarejo em Portugal chamado Balazar, em 1904. Aos 7 anos de idade, ela foi morar numa pensão, numa cidade vizinha, para estudar as primeiras letras. Depois de 18 meses, voltou para casa. Era uma menina muito alegre, muito comunicativa e era muito forte. Ela trabalhava no campo e ganhava salário igual ao dos homens. Mas, aos 12 anos, uma doença a acometeu. Uma febre, alguma coisa inexplicável, que viria a marcá-la para sempre. E mais ainda, quando tinha 14 anos, estava com duas amigas, quando perceberam que a porta do aposento em que se encontravam estava sendo arrombada por 3 homens que queriam violentá-las. Ela não teve dúvidas e pulou de uma altura de 4 metros. As consequências disso foram aparecendo aos poucos, até chegar numa fase em que fez com que ela passasse os últimos 30 anos de sua vida acamada. Mas, até os 19 anos, ela conseguia arrastar-se para fora da cama e ir até a igreja mais próxima, onde ela ficava por horas e era motivo de admiração por todos aqueles que a conheciam. E a partir de 1925, então, ela passou a viver exclusivamente na cama. Mas ela não se desesperou. Ela dizia a Jesus: Jesus, você está preso no tabernáculo e eu estou presa a esta cama. Então fazemos companhia um para o outro. Durante os últimos anos de sua vida, ela viveu fortes experiências místicas. Por 182 sextas-feiras seguidas, ela experimentou as dores da paixão de Cristo. Não se sabe como ela reunia forças, se atirava fora da cama e, acompanhada de dores horríveis, ela vivenciava todas as etapas da Via Crucis. Isso era religiosamente toda sexta-feira. Jesus apareceu-lhe pela primeira vez em 1935 e em 1949 a própria Virgem Maria, com um terço na mão, lhe apareceu, recomendando-lhe que orasse muito pela salvação da humanidade e que ela também exortasse aos demais que ela conhecia que fizessem o mesmo. E ela o fez e também pediu a todos que fossem caridosos, já que ela também praticava muitos atos de caridade. Aconselhada pelos sacerdotes que a conheciam, ela passou a relatar, passou a escrever todas as experiências e conversas que ela tinha com Jesus, bem como por tudo aquilo que ela vinha passando. Num dia como hoje, em 13 de outubro de 1955, ela exclamou: estou feliz porque vou para o céu. E ela faleceu. Em 2004, São João Paulo II a beatificou. Balazar, a cidade e a pequena vilarejo que ela viveu a vida toda, tornou-se o segundo maior lugar de peregrinação em Portugal, atrás apenas, é claro, de Fátima. Que a Beata Alexandrina Maria da Costa rogue por nós e nos inspire para que enfrentemos as nossas dificuldades e dores com fé e com bastante coragem. E vamos agora então ao Evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 11, versículos de 42 a 46. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas,
mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. E Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros amigos, irmãos e irmãs, nós temos aqui nesse evangelho mais um duro embate verbal entre Jesus e os fariseus. Jesus os acusa de serem hipócritas, de viverem apenas de aparência e de não praticarem com amor e coração aquilo que a palavra de Deus ensina. Tomando esse evangelho como parâmetro, nós também podemos fazer uma avaliação de nós mesmos. Se nossas atitudes têm como baliza a justiça e o amor de Deus. Ou será, meus irmãos, que nós apenas pagamos o dízimo, participamos das celebrações eucarísticas, participamos também ativamente de ministérios, de orações, de retiros, etc. Mas se o nosso coração não acompanha isso de verdade, nós também somos passíveis de censura da mesma forma que os fariseus foram aqui na palavra de hoje. E pior ainda, meus irmãos, é quando nós exigimos ou censuramos aqueles que não fazem aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ensinamos. Ou se o fazemos apenas para aparecer bem na foto, para sermos vistos pelos outros. A hipocrisia é mais um desses defeitos que impedem que o homem realmente seja praticante daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E aqui chega o momento de nós fazermos então, cada um à sua maneira, a avaliação de como estamos agindo. Estarei eu agindo com transparência? Estarão minhas atitudes de acordo com o que eu ando pregando por aí? Cada um de nós sabe se avaliar e, é claro, fazê-lo com constância para que a gente sempre esteja se reposicionando. É o que nos recomenda a palavra de hoje. Obrigado por sua atenção, fique você na paz de Jesus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um grande abraço e até breve.